Há encontros que parecem simples coincidências, mas há outros que fazem o tempo parar. Você já teve essa sensação? De olhar para alguém e sentir que o universo, por um breve instante, se alinhou só para aquele momento acontecer? Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Quando dois acontecimentos se cruzam de forma tão simbólica que é impossível acreditar que foi apenas acaso. É quando a vida te apresenta alguém que não veio para te ensinar com palavras, mas com presença. E, naquele instante, tudo dentro de você desperta. Há algo inexplicável no olhar, um reconhecimento silencioso, como se uma voz antiga sussurrasse: você já esteve aqui antes. Não é sobre romance necessariamente, é sobre espelhos da alma. Porque quando duas almas despertas se encontram, não há máscaras que resistam. O inconsciente coletivo, que Jung dizia ser a ponte entre todos os seres humanos, começa a vibrar. Dois mundos internos se tocam e tudo que estava adormecido desperta. As memórias, as feridas, a sombra e a luz. Você começa a perceber que essa pessoa não chegou por acaso. Ela é o reflexo do que você estava pronto para enxergar em si mesmo. E é nesse ponto que o despertar se torna inevitável. Você se sente visto, compreendido, talvez até assustado, porque é como se alguém finalmente enxergasse o que nem você tinha coragem de olhar. Esse é o impacto de um encontro de almas que vibram na mesma frequência de consciência. Elas se atraem, não pela aparência, nem pela lógica, mas pela necessidade de evolução. A ciência pode tentar chamar isso de empatia profunda, ou até de ressonância emocional, um fenômeno estudado pela neurociência que explica como nossos neurônios espelho se alinham à energia e ao estado emocional do outro. Mas Carl Jung foi além. Ele acreditava que esses encontros eram manifestações do Self, o centro organizador da psique, o ponto mais profundo da alma que busca completude. Quando duas pessoas se encontram nesse nível, o ego tenta entender, mas o inconsciente já sabe. Essa conexão foi escrita em camadas de realidade que a mente racional não consegue decifrar. E ainda assim, você sente, como se o universo tivesse planejado cada detalhe, cada desvio, cada dor, para que esse encontro acontecesse. Porque o despertar não vem quando queremos, ele vem quando precisamos. E às vezes, ele vem na forma de alguém que parece ter a chave do que estava trancado em você há anos. Mas o mais curioso é que quanto mais você tenta entender, mais o mistério cresce. Você começa a sonhar, a pensar nessa pessoa em momentos aleatórios, como se o inconsciente estivesse tentando te dizer algo. E é aí que o verdadeiro trabalho começa, o processo de integração. Não é sobre a outra pessoa, é sobre o que essa pessoa desperta em você. Esse é o ponto em que o encontro se transforma em espelho, e o espelho em portal. Carl Jung dizia: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E talvez essa alma tenha vindo para isso, para acender uma lanterna dentro do labirinto que você vinha evitando. Ela te mostra o que você precisa curar, o que precisa deixar ir e o que finalmente precisa aceitar em si mesmo. E nesse processo, você descobre que o verdadeiro amor, seja ele romântico, fraternal ou espiritual, não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre se reconhecer no outro. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para se ver por completo. E a partir daí, o despertar deixa de ser algo externo e passa a ser interno. Você não busca mais fora. Você entende que tudo que sentiu naquele encontro foi apenas um reflexo daquilo que já existia dentro de você. Essa é a verdade que transforma, a que te liberta das ilusões e te aproxima do verdadeiro significado de se conectar com alguém de alma para alma. Mas atenção! Quando duas almas despertas se encontram, o impacto é tão forte que o ego se sente ameaçado. Ele tenta resistir,
tenta fugir, tenta racionalizar, porque a mente teme o que não pode controlar. E é aí que muitos se perdem, confundem intensidade com destino e aprendizado com apego. Mas não se engane, toda conexão que vem com verdade carrega em si o propósito de expansão. E a expansão, às vezes, dói. Mas é essa dor que te desperta. É ela que te tira do torpor e te faz perguntar: por que essa pessoa mexe tanto comigo? E essa pergunta é o início da sua transformação. O despertar começa quando você para de tentar entender e passa a sentir, porque sentir é o idioma da alma. E é nesse ponto que você percebe: talvez essa pessoa não tenha vindo para ficar, mas para te lembrar de quem você é. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu momento, porque nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Você encontrou este vídeo por uma razão. E talvez o que o universo esteja tentando te dizer é que chegou a hora de olhar para dentro, de abrir o coração e de se reconectar com aquilo que sempre foi seu, a sua própria essência. Quando duas almas despertas se encontram, algo muda na estrutura invisível da realidade. Não é apenas um encontro físico, é uma colisão energética, um entrelaçamento de consciências. Você sente como se estivesse diante de um portal que leva para dentro de si. Porque aquela pessoa, de alguma forma, começa a mostrar partes suas que estavam esquecidas, fragmentos da sua história, emoções reprimidas, traumas que você jurava ter superado e até sonhos que havia enterrado no silêncio. Carl Jung dizia que nada entra na nossa vida sem propósito. Cada pessoa que cruza o nosso caminho é um símbolo vivo do nosso inconsciente. Ela carrega uma mensagem, uma lição. E quanto mais resistimos a ouvir, mais o universo nos coloca diante dela, de novo e de novo, até aprendermos. Por isso, quando uma alma desperta e encontra a outra, há uma força natural que as puxa uma para a outra. Mas essa força não é sempre confortável. Ela pode ser confusa, intensa, até mesmo dolorosa. Porque é nesse tipo de conexão que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, se acelera. De repente, você sente que nada é igual. As conversas parecem profundas demais. O tempo parece suspenso e cada olhar é como se atravessasse camadas da sua alma. É quase impossível explicar, e é exatamente aí que está o ponto. O inconsciente não fala em palavras, ele fala em símbolos, energia e emoções. E é isso que esse encontro representa, um símbolo de transformação. Você começa a notar coincidências, números que se repetem, músicas que tocam no momento certo, sonhos que parecem conversar com a realidade. Tudo parece conspirar como se o universo estivesse dizendo: preste atenção, isso é importante. E de fato é, porque o verdadeiro propósito de um encontro de almas despertas não é o romance, nem o conforto. É o despertar da consciência. É a alma chamando a alma de volta para casa. A neurociência tem um nome para algo parecido: ressonância límbica. Um fenômeno que acontece quando dois sistemas nervosos entram em sintonia profunda, trocando emoções e frequências de forma quase telepática. É como se o cérebro reconhecesse a presença do outro e dissesse: aqui existe algo familiar, algo essencial. Mas Jung via isso de outra forma. Ele acreditava que essas conexões não nascem do acaso, mas do arquétipo da totalidade, o símbolo que guia o ser humano em direção ao equilíbrio entre sombra e luz. Você sente que essa pessoa te entende sem precisar explicar nada, que o silêncio entre vocês diz mais do que qualquer palavra. E, ao mesmo tempo, sente medo, porque quando alguém vê sua alma, você se torna vulnerável. E o ego detesta a vulnerabilidade. Mas é exatamente nessa exposição que a cura começa. Essa é a alquimia que Jung tanto falava: transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. E talvez, sem perceber, essa pessoa esteja te guiando para o seu próprio despertar. Ela toca a sua ferida não para te ferir, mas para te mostrar o que ainda precisa ser curado. Ela provoca, te desafia, te desconstrói. E ao fazer isso, ela revela o quanto de sombra ainda habita em você. Não porque queira te machucar,
mas porque a alma não suporta viver na mentira. E quando uma alma desperta toca a outra, a verdade vem à tona, mesmo que doa. Você começa a ver o que realmente sente, percebe os padrões que repete, os medos que disfarça de controle, as carências que tenta preencher com pessoas. E, de repente, tudo o que antes era confortável começa a parecer pequeno demais. Porque quando a alma desperta, o velho não serve mais. Você não consegue mais aceitar relacionamentos superficiais, conversas vazias ou conexões rasas. Você quer verdade, você quer profundidade, quer um espelho limpo, mesmo que o reflexo te assuste. Mas o mais belo é perceber que o outro também sente, que essa conexão é um campo compartilhado. Dois seres que vibram na mesma frequência, iluminando um ao outro, alternando entre luz e sombra, medo e coragem, amor e verdade. Não há mais o eu e o outro, há o nós. E esse nós não é apenas um laço afetivo, é uma força espiritual que muda tudo que toca. O impacto é tão forte que mesmo se o destino decidir separar os caminhos, algo permanece. Uma marca, uma lembrança, uma mudança silenciosa que nunca mais deixa você ser o mesmo, porque depois que uma alma desperta, reconhece a outra, não há como voltar a dormir. A consciência se expande. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Olhos que entendem, perdoam e se libertam. Carl Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. E é exatamente isso que acontece quando duas almas despertas se encontram. Nenhuma delas sai igual. Ambas são empurradas para um novo nível de consciência, para uma jornada mais profunda, mais autêntica, mais alinhada com o que realmente são. E é aqui que o universo te coloca diante de uma escolha. Você vai fugir da intensidade e se fechar? Ou vai usar esse encontro como combustível para a sua transformação? A maioria foge, mas os que escolhem ficar, mergulhar, compreender, esses despertam de verdade. Você pode sentir medo, sim, mas o medo é só o sinal de que está entrando em território desconhecido, o território da alma. E é justamente ali que a vida começa a fazer sentido. Porque, no fundo, o que mais buscamos é esse tipo de conexão. Aquela que transcende o tempo, o espaço e o ego. Aquela que te faz lembrar de quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. E talvez, só talvez, essa pessoa, aquela que te despertou, tenha sido enviada para isso. Para te libertar da prisão do inconsciente. Para te lembrar que mesmo nas suas dores mais profundas, você nunca esteve só. E que a alma, quando encontra o seu reflexo, finalmente entende o que é amor de verdade. Não o amor que prende, mas o amor que expande. Quando duas almas despertas se encontram, o universo não está apenas celebrando um reencontro. Ele está iniciando uma purificação. E purificar quase sempre dói, porque tudo que é falso precisa cair. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela destrói o que o ego construiu para sobreviver. É nesse ponto que o despertar deixa de ser bonito e começa a ser real. Você sente a energia dessa pessoa como um espelho queimante que te mostra o que ainda não foi curado. E isso pode te levar a extremos: amor e raiva, desejo e rejeição, entrega e medo. Porque a alma não quer a perfeição do outro, ela quer a inteireza. Ela quer olhar nos olhos de alguém e reconhecer ali as mesmas rachaduras, as mesmas cicatrizes, os mesmos abismos. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E esse encontro é exatamente isso, a oportunidade de ver a própria escuridão refletida em alguém que você ama. E é aí que muitos desistem. Porque amar alguém é fácil, mas se enxergar através do outro é insuportável. O ego se defende, cria muros, se afasta, mas a alma permanece. Ela sabe que aquele espelho precisa ser encarado, mesmo que doa. Você começa a sonhar com essa pessoa, sente sua presença em momentos aleatórios. É como se o inconsciente estivesse costurando um laço invisível entre vocês. Um laço que não depende da vontade, nem da lógica. É algo que simplesmente é. E quanto mais você tenta racionalizar, mais se perde.
porque a alma não segue as leis da mente, ela segue as leis da eternidade. E é nesse ponto que o encontro se torna uma iniciação. Algo dentro de você começa a morrer. As ilusões, as máscaras, o medo de se entregar, a necessidade de controle, tudo isso se desfaz. E no lugar do caos surge algo novo, uma presença silenciosa, profunda, quase divina. É o nascimento do verdadeiro eu, não aquele que o mundo moldou, mas aquele que sempre existiu por trás da persona. E então você entende, essa pessoa não veio para preencher o vazio, mas para te mostrar o vazio que você precisa preencher por si mesmo. Ela é o gatilho, não o destino. Ela é o fogo que desperta o ouro escondido em sua alma. Mas esse processo é doloroso porque ele expõe a verdade que você passou a vida evitando, que ninguém pode te salvar, nem ela, nem ninguém. O amor entre almas despertas não é um amor de salvação, é um amor de libertação. E libertar-se dói, porque significa abrir mão das narrativas, das expectativas, das identidades. Significa permitir que o que é verdadeiro nasça, mesmo que o antigo precise morrer. Há um momento em que você sente que vai perder essa pessoa, e em algum nível perde mesmo, porque o despertar separa o que é ego do que é essência. E se o ego ainda domina um dos dois, o universo cria distância. Não como punição, mas como processo. A separação, nesse caso, é uma ferramenta da evolução. Ela obriga o amor a deixar de ser apego e se tornar consciência. Carl Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho em que o ser humano se torna inteiro. E ninguém chega à totalidade sem atravessar a dor da separação, a dor de olhar para o espelho e dizer: eu preciso continuar mesmo sem você. Não por orgulho, mas porque o amor verdadeiro não exige posse, ele liberta. E quando uma alma desperta ama de verdade, ela deixa o outro ir, mesmo que tudo dentro dela queira ficar. Mas o paradoxo é que justamente nesse ato de soltar, o amor se torna eterno. Porque o que foi vivido em nível de alma nunca morre. Fica registrado no campo invisível, no inconsciente coletivo, no ponto onde todas as consciências se tocam. E é por isso que, às vezes, você sente o nome dessa pessoa ecoar dentro de você mesmo depois de anos, porque ela não se tornou uma lembrança, ela se tornou um símbolo do seu próprio despertar. E quando você entende isso, o sofrimento se transforma em sabedoria. Você deixa de se perguntar por que ela foi embora e começa a entender por que ela veio. Ela veio para te quebrar onde você precisava ser quebrado, para te mostrar que o amor não é sobre encontrar o outro, mas sobre reencontrar a si mesmo através do outro. E é nesse ponto que o despertar alcança sua maior beleza, a transformação do amor humano em amor espiritual, a transmutação da carência em propósito, da dor em consciência, do ego em alma. Você percebe que o encontro nunca foi sobre ficar junto, foi sobre lembrar quem você é. E de repente, tudo se alinha. As coincidências fazem sentido, os sonhos se tornam respostas, o silêncio deixa de ser ausência e vira comunhão. Você começa a sentir o outro sem precisar ver, começa a compreender que almas despertas não se perdem, elas apenas seguem caminhos diferentes para cumprir a mesma missão, expandir a consciência do todo. E é nesse ponto que surge o que Jung chamava de self, o ponto central da psique, onde o ego se curva diante do espírito e a alma assume o comando. Nesse estado, você deixa de buscar o amor fora e começa a irradiá-lo de dentro. Você se torna o espelho que antes buscava, e então entende que o verdadeiro reencontro não acontece com outra pessoa, mas com a parte mais luminosa e mais sombria de si mesmo. Chega um momento em que a dor cessa. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você finalmente entendeu o propósito da imperfeição. E é nesse instante silencioso, onde não há mais luta, que o verdadeiro despertar acontece. Você olha para trás e percebe que cada ruptura, cada afastamento, cada vazio foi, na verdade, uma forma de condução.
O universo não te tirou nada. Ele te devolveu a si mesmo. E a pessoa que um dia você amou profundamente, que te fez questionar o sentido de tudo, foi o canal mais poderoso dessa devolução. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E você foi transformado. Você se tornou mais consciente, mais presente, mais inteiro. Aquilo que antes era apenas teoria, alma, inconsciente, destino, agora pulsa em você como uma verdade viva. Você entendeu que o amor não é uma prisão dourada, mas um portal para o infinito que sempre esteve dentro de você. O que antes doía, agora ensina. O que antes pesava, agora liberta. Você começa a enxergar os sinais sutis, o número que se repete, o sonho que retorna, a sensação de que algo maior está te guiando. E está, porque quando duas almas despertas se tocam, elas criam uma faísca que muda o tecido invisível do mundo. Essa faísca não se apaga. Ela vibra em planos que os olhos não veem, mas o coração sente. Ela se torna parte da música silenciosa que move o universo. E então um dia, sem aviso, você sente algo diferente. Não é saudade, nem desejo, é gratidão. Gratidão por tudo que foi vivido, por tudo que se quebrou e se refez. Você percebe que o amor verdadeiro não termina, ele apenas muda de forma. Ele deixa de ser humano e se torna divino. Deixa de ser necessidade e se torna expansão. Deixa de ser busca e se torna presença. Você compreende, enfim, que o encontro com o outro foi o espelho do encontro com Deus, porque o divino não habita no céu, habita no reflexo. E toda alma desperta é, em essência, um lembrete disso, um lembrete de que o amor é o caminho mais direto para a totalidade. Você não busca mais o outro para se completar. Você se torna tão inteiro que se o outro cruzar novamente seu caminho, não haverá carência, apenas comunhão. Não haverá medo, apenas entrega. Não haverá dúvida, apenas o reconhecimento silencioso de que o que é verdadeiro não precisa de explicação. E se um dia esse reencontro acontecer, não será como antes. Não haverá mais projeções, nem espelhos partidos. Haverá apenas dois seres conscientes olhando para o outro e reconhecendo o divino refletido em cada olhar. Porque o amor entre almas despertas não termina onde a vida termina. Ele continua no espaço onde as palavras não chegam, onde o tempo não toca, onde o eu e o você finalmente se dissolvem em um só nós. Nesse ponto, o ciclo se encerra. Não com barulho, mas com paz. Não com promessas, mas com silêncio. E nesse silêncio, o universo sussurra. Agora você entendeu. Você entende que nada foi por acaso. O encontro, a dor, a separação, o aprendizado, tudo foi um rito sagrado de retorno. O fim do ciclo não é o fim do amor, é o início da consciência. E a consciência é o verdadeiro despertar. Agora, o seu papel muda. Você deixa de ser quem procura e passa a ser quem guia. Porque quando uma alma desperta, ela se torna farol. Ela ilumina mesmo sem querer. E talvez em algum lugar alguém esteja prestes a viver o mesmo encontro que você viveu e vai precisar da sua luz para entender que a dor não é castigo, é chamado. O chamado do universo para voltar para casa. Então, se essas palavras tocaram algo em você, é porque o seu ciclo também está mudando. E se você sente que esse conteúdo te ajudou a enxergar além, então talvez seja a hora de ficar por aqui, porque esse é só o começo de algo muito maior. Inscreva-se não por impulso, mas porque você sente que a sua jornada espiritual precisa continuar. Ative o sino para caminhar comigo por entre as sombras e as luzes da alma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa despertar, porque a sua consciência pode ser o elo que acende a da outra pessoa. E lembre-se, as almas despertas não se encontram para viver um amor qualquer. Elas se encontram para lembrar ao mundo de que o amor é o próprio caminho de volta ao todo.
Agora respire fundo, sinta. Você não perdeu nada, você apenas despertou.